Você já percebeu como é fácil se sentir certo quando está indignado? A indignação tem um sabor perigoso. Ela dá energia, dá propósito, dá direção e, principalmente, dá a sensação de superioridade moral. Simão, o Zelote, antes de seguir Jesus, fazia parte de um grupo radical. Os zelotes acreditavam que estavam defendendo o bem, defendendo o povo, defendendo a fé, defendendo a justiça, mas defendiam pela força. E aqui começa algo desconfortável. Você pode estar sinceramente acreditando que luta pelo bem, e ainda assim estar alimentando conflito. Esse é o arquétipo de Zelote. A mente que transforma convicção em combate. A mente que confunde intensidade com consciência. A mente que acredita que a verdade precisa ser imposta. Vivemos numa era de polarização. Todo mundo tem lado. Todo mundo tem causa. Todo mundo tem opinião forte. E todo mundo acredita que está certo. Mas existe uma diferença enorme entre convicção e consciência. Convicção pode ser rígida. Consciência é flexível. Convicção quer vencer. Consciência quer compreender. Simão Zelote representa a energia da revolta canalizada para uma causa. Mas Jesus o chama. E isso é profundamente simbólico. Jesus não escolheu apenas os calmos. Escolheu também o radical. Não para fortalecer o extremismo, mas para transformá-lo. Porque indignação não é o problema. O problema é quando ela se torna identidade. Quando você passa a se definir pelo que combate, pelo que critica, pelo que condena, pelo que rejeita. Você não percebe, mas começa a depender do conflito para sustentar identidade. A física quântica ensina algo interessante. Sistemas que vivem em constante oposição criam campo de tensão. Tensão contínua gera desgaste. A mente militante vive em tensão constante. Ela precisa de inimigo, precisa de erro externo, precisa de oposição. Sem oposição, perde direção. E isso é perigoso, porque sua identidade passa a depender da existência de algo a combater. Simão Zelote precisava de Roma como inimigo. Sem Roma, quem ele seria? Talvez você também esteja vivendo algo semelhante. Talvez sua identidade esteja ancorada em oposição. Você é contra isso, contra aquilo, contra aquela estrutura, contra aquele comportamento, contra aquela mentalidade. Mas já se perguntou, quem você é além do que combate? Esse é o ponto central do arquétipo. A mente acredita que luta pelo bem, mas muitas vezes está apenas protegendo o ego. Porque o ego adora ter razão, adora se sentir moralmente superior, adora corrigir os outros, adora expor incoerências externas, mas raramente olha para dentro. Jesus não confrontou Simão com violência, confrontou com presença, porque consciência não precisa gritar, ela reorganiza. Simão precisou aprender algo extremamente difícil, que justiça sem consciência vira agressividade, que verdade sem compaixão vira rigidez, que convicção sem humildade vira cegueira. Talvez você já tenha sentido isso, a sensação de estar certo demais, indignado demais, convencido demais, e perceber depois que essa rigidez estava te afastando das pessoas. A energia do combate é intoxicante. Ela faz você se sentir forte, mas também te isola, porque quem vive em guerra constante não consegue viver em paz. Simão representa a transformação da força bruta em força consciente. Ele não deixou de ter intensidade, mas precisou integrar consciência à intensidade, e isso muda tudo. Se este vídeo está fazendo sentido para você, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com alguém. Isso ajuda o canal a crescer e continuar com esse tipo de conteúdo. Existe algo que a mente raramente admite. Às vezes, o inimigo externo é uma distração conveniente. Enquanto você está ocupado combatendo o mundo, evita confrontar a si mesmo. Simão, o Zelote, fazia parte de um movimento que acreditava que a libertação viria pela força. Eles viam Roma como o grande mal. E talvez Roma fosse mesmo um sistema opressor. Mas aqui está o ponto delicado. Lutar contra um sistema externo não resolve automaticamente o caos interno. A mente humana adora simplificar conflitos. Divide o mundo em certo e errado, bem e mal, nós e eles.
Isso traz clareza emocional, mas não traz consciência profunda. Quando você acredita que está lutando pelo bem, se sente autorizado. Autorizado a atacar, a ridicularizar, a condenar, a desumanizar. Porque afinal você está do lado certo. E essa é a armadilha do arquétipo de Zelote, a certeza rígida. A física quântica mostra que sistemas que operam em polaridade extrema geram campos altamente instáveis. Oscilam violentamente entre extremos. E instabilidade constante gera exaustão. Você já percebeu como discussões ideológicas drenam energia? Como debates inflamados deixam o corpo tenso? Como indignação constante gera ansiedade? Isso não é coincidência. Viver em estado de combate contínuo ativa mecanismos de sobrevivência. Cortisol sobe. Respiração acelera. Músculos tensionam. Mente fica reativa. E reatividade não é consciência, é defesa. Simão precisava confrontar algo muito mais difícil que Roma, sua própria identidade construída em torno da revolta. Talvez você também precise, porque enquanto sua identidade estiver ancorada em oposição, você não está livre. Você depende da existência do erro externo para sustentar seu propósito. Sem inimigo, quem você é? Sem algo para combater, onde você se apoia? Esse é o vazio que o arquétipo de Zelote precisa atravessar. Jesus não veio confirmar a revolta de Simão. Veio desorganizar sua estrutura mental. Ele não negou a injustiça do mundo, mas ensinou algo mais profundo. Transformação começa dentro. Isso é profundamente desestabilizador para a mente militante, porque a mente militante quer ação externa, quer confronto, quer vitória, quer mudança visível, mas consciência exige introspecção. E introspecção não é confortável. Talvez você esteja convencido de que luta por algo nobre, e talvez esteja mesmo. Mas aqui vai uma pergunta difícil. Sua luta está gerando expansão, ou está alimentando tensão constante? Você se sente mais livre, ou mais irritado, mais conectado, ou mais isolado? O ego se disfarça de justiça. Ele usa linguagem moral, usa discurso ético, usa causa nobre. Mas por trás, muitas vezes, existe necessidade de controle. Controle da narrativa, controle da opinião, controle da percepção dos outros. Simão precisou aprender que força sem consciência vira violência. E violência pode ser verbal, emocional, psicológica. Não é só física. Hoje, muita gente vive em guerra invisível. Guerra de opinião, guerra ideológica, guerra espiritual. E chama isso de propósito. Mas propósito verdadeiro não nasce do ódio, nasce da clareza. Existe uma diferença enorme entre intensidade e consciência. Intensidade é energia bruta, consciência é energia organizada. Simão, o Zelote, não era fraco. Era intenso. Tinha coragem, tinha convicção, tinha disposição para agir. Mas intensidade sem direção consciente vira explosão. E explosão não constrói, apenas destrói. A física quântica nos ensina que energia, quando desorganizada, gera ruído e instabilidade. Mas quando energia é coerente, ela reorganiza sistemas ao redor. Simão não precisou perder intensidade, precisou ganhar coerência. Isso é profundo, porque muitas pessoas têm medo de abandonar a revolta achando que perderão força. Mas o que precisa ser abandonado não é a força, é a reatividade. Reatividade é resposta automática. É agir antes de compreender. É atacar antes de refletir. É defender antes de escutar. E reatividade nasce do ego ferido. O ego ferido precisa lutar. Precisa provar que está certo. Precisa vencer discussão. Precisa expor erro externo. Mas consciência não vive de confronto constante. Ela observa antes de reagir. Simão precisou aprender a transformar indignação em lucidez. E isso exige algo muito difícil: humildade. Porque para abandonar a identidade de combatente, ele precisou admitir que a violência não era a solução final. E talvez você também precise admitir algo semelhante. Talvez sua irritação constante esteja drenando sua paz. Talvez seu desejo de corrigir o mundo esteja escondendo conflito interno.
Talvez sua necessidade de expor erros externos esteja desviando você de olhar para suas próprias sombras. Isso não é acusação, é maturidade. Jesus não transformou Simão anulando sua personalidade. Transformou expandindo sua percepção. Ele não disse, pare de sentir indignação. Mas mostrou que indignação sem consciência perpetua o mesmo ciclo que critica. Se você combate ódio com ódio, continua alimentando o campo do ódio. Se combate rigidez com rigidez, continua alimentando rigidez. A física quântica mostra que sistemas entram em coerência quando deixam de operar em oposição constante. Enquanto você vive em modo contra, você está vibrando em dependência do oposto. Simão precisou aprender algo essencial. Você pode defender o bem sem se tornar guerra. Essa é a maturidade. Porque existe um tipo de força que não agride. Existe um tipo de firmeza que não humilha. Existe um tipo de convicção que não precisa destruir. Isso é consciência integrada. E talvez o maior teste do arquétipo de Zelote seja esse. Você consegue manter seus valores sem transformar pessoas em inimigos? Consegue discordar sem desumanizar? Consegue defender justiça sem perder compaixão? Isso exige autocontrole. E autocontrole é força elevada. Simão deixou de ser apenas um militante. Tornou-se discípulo. E discípulo não significa submisso. Significa aprendiz da própria sombra. Talvez o mundo não precise de mais combatentes. Precise de mais conscientes. Existe uma pergunta que separa a revolta de consciência. Você quer vencer ou quer transformar? Porque vencer exige inimigo. Transformar exige presença. Simão, o Zelote, precisou atravessar essa linha invisível. Ele não deixou de ter força, mas deixou de ser dominado por ela. Isso é o ponto mais alto desse arquétipo. A maioria das pessoas acredita que consciência é passividade, mas consciência não é fraqueza, é estabilidade. Você pode ter opinião firme, pode ter posicionamento claro, pode ter valores definidos. Mas se sua identidade depende da existência de um adversário, você ainda está preso. E prisão ideológica não é liberdade. A física quântica mostra que sistemas altamente polarizados vivem em tensão constante, e tensão constante gera desgaste. Talvez você esteja cansado e não saiba exatamente por quê. Talvez não seja o mundo que está te esgotando. Talvez seja o estado interno de combate contínuo. Viver em guerra emocional consome energia vital. A mente militante vive em alerta, sempre pronta para atacar ou defender. Mas consciência madura sabe algo diferente. Nem toda batalha precisa ser travada. Simão precisou aprender a diferenciar justiça de reação, porque reação é automática. Justiça consciente é estratégica. Reação nasce do impulso. Estratégia nasce da clareza. Talvez você precise fazer essa transição. Não abandonar suas convicções, mas abandonar a compulsão por confronto. Não deixar de se posicionar, mas deixar de transformar discordância em guerra. Você pode discordar sem desumanizar. Pode corrigir sem humilhar. Pode ensinar sem ridicularizar. Pode defender valores sem destruir pontes. Isso é força integrada. Jesus não escolheu Simão para apagar sua intensidade. Escolheu para refiná-la. E talvez essa seja a grande lição desse arquétipo. O problema nunca foi a força. O problema foi a falta de consciência na força. Hoje vivemos em um mundo onde todo mundo quer ter razão. Poucos querem ter lucidez. E lucidez é mais importante que vitória. Você pode ganhar discussão e perder paz. Pode vencer debate e perder conexão. Pode estar certo e ainda assim estar rígido. Mas quando você amadurece, percebe que não precisa reagir a tudo. Não precisa corrigir todos. Não precisa combater cada opinião, porque sua identidade já não depende da oposição. Simão deixou de ser definido pelo que combatia. Passou a ser definido pelo que sustentava. E isso muda tudo. Porque enquanto você vive contra algo, você está amarrado a ele. Mas quando você vive por algo, você se move por consciência. Essa é a transição do arquétipo de Zelote. Da guerra interna para a presença firme. Da reação para a estabilidade. Da indignação crua para a força lúcida. Talvez o mundo precise menos de guerreiros emocionais,
E mais de pessoas conscientes. Pessoas que conseguem sustentar valores sem perder humanidade. Pessoas que conseguem discordar sem criar inimigos. Pessoas que conseguem defender o bem sem se tornarem agressivas. Se esse vídeo expandiu sua percepção, escreva nos comentários. Você tem vivido mais em reação ou em consciência? Curta. Compartilhe com alguém que vive em constante confronto. E inscreva-se no canal Expansão da Mente Consciente. Aqui, não ensinamos a lutar contra o mundo. Ensinamos a reorganizar o mundo a partir do centro. Até o próximo vídeo.